Cláudio Carvalho é pastor do Ministério Sal da Terra, servindo a Igreja Sal da Terra em Goiânia, no Alfamol. Formado em engenharia com MBA em teologia e formação social. Empresário do ramo de construção civil com foco em sustentabilidade. Professor e autor dos livros Em Conexão, o Antigo Testamento para a Nova Geração. Os Degraus da Sabedoria Judaica e as Ofertas de Caim e Abel, apresentado aqui na Conferência Sal da Terra. É casado com a Luciana, são pais do Pedro, Laura e Luca. Recebam para uma palavra sobre confiança, Cláudio Carvalho. Sempre me chamou muita atenção, sempre me vem isso à memória. Eu acho que eu não conseguiria começar essa conversa com vocês a respeito da palavra, a respeito das Escrituras, sem lembrar aquele episódio no finalzinho do Evangelho de Lucas, naquele domingo em que Jesus ressuscita e aparece a duas pessoas, a dois discípulos desconhecidos lá. Tenta imaginar essa cena, tenta montar essa imagem na sua cabeça. Naquela época, o domingo era a nossa segunda-feira. Não fosse a ressurreição de Jesus, e nós ainda teríamos o sábado como nosso principal dia. O sábado tinha acontecido. Então, eles estão no domingo da ressurreição, logo depois da Páscoa, logo depois daquela cidade de Jerusalém lotada, cheia, e os judeus, de uma forma geral, entristecidos, principalmente os mais próximos de Jesus, entristecidos porque enxergavam em Jesus o Messias, e de repente o Messias foi crucificado e morto. A festa termina, a Páscoa termina, e eles começam a voltar em romaria para casa. Do mesmo jeito que eles vinham em romaria dos mais diversos lugares, eles agora voltam. Como se fosse uma segunda-feira de manhã, está todo mundo voltando. Não tinha carro, alguns raros tinham uma carruagem, mas a maior parte a pé, todo mundo voltando. Dois deles, no meio de uma multidão, estão voltando e conversando entre si, dizendo, pois é, que coisa, né? E aí Jesus se aproxima deles. Eles percebem em Jesus, no meio daquela romaria, um judeu, e ele se aproxima e tudo bem. Tenta imaginar essa cena na sua cabeça. Tem um detalhe aqui muito rico. Quando Jesus se aproxima deles, eles estão conversando a respeito dele mesmo, ele pergunta, do que é que vocês estão falando? Aí eles param. Falou assim, como assim? Você é o único que está aqui nessa cidade que não sabe o que aconteceu? Aí Jesus diz assim, não, fala mais um pouco aí, fala um pouco a respeito do que aconteceu. E aí eles contam, e o texto diz assim para a gente, eu queria que você prestasse atenção nesse detalhe, porque esse é o ponto mais relevante. O texto diz assim, então, começando por Moisés e todos os profetas, olha o que Jesus faz. Então, começando por Gênesis, Êxodo, ou seja, Moisés, até Ageu, Zacarias, Malaquias, ele explicou para aqueles dois o que constava a respeito dele nas Escrituras. Por que eu acho isso interessante? Porque ao invés de Jesus falar assim, ei, sou eu, ressuscitei, vocês não estão percebendo? Presta atenção nisso. Mais importante do que Jesus aparecer entre nós aqui ressuscitado, é que a gente perceba a Ele mesmo nas Escrituras. Entenderam? Mais importante do que Ele se apresentar, ressuscitei, gente, vocês não estão percebendo? Não, sou eu aqui. Mais importante do que isso era que Ele começasse Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e fosse até o final, apresentando Ele mesmo. A melhor forma, ou talvez a única forma que nós temos para conhecer a Deus é através das Escrituras. Jesus ressuscitado não tem a mesma profundidade que o que nós estamos fazendo aqui nesses últimos 2000 anos, que é pensar, refletir, meditar a respeito da palavra. O meu subtema dentro desse universo é a confiança em um mundo turbulento, a confiança na palavra em um mundo turbulento. Muito bem. É engraçado falar isso, né? Mundo turbulento é quase que uma repetição de dois termos, né? É quase que um pleonasmo. Há um bloco no Evangelho de João, e é esse o ponto que eu queria conversar com vocês, em que Jesus termina dizendo assim, olha, eu tenho dito algumas coisas importantes para vocês, para que vocês tenham paz. Paz num mundo cheio de aflições, num mundo cheio de turbulência. Esse é o mundo. Nesse mundo, vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por períodos muito difíceis. Mas calma, eu venci o mundo.
eu tenho algumas palavras para vocês, eu tenho dito algumas coisas para vocês, para que vocês tenham paz. Essas palavras, Jesus começa na ceia, lavando os pés dos discípulos, aí ele termina dizendo isso: fiquem em paz, vocês vão ter aflições, e aí na sequência ele ora exatamente a respeito das palavras que ele tinha entregado. Talvez, eu diria, a última mensagem de Jesus para os mais próximos. Que mensagem é essa? A gente já vai falar sobre isso, mas antes, eu queria fazer 2 comentários aqui, a respeito da aflição, a respeito de um mundo turbulento, desde os dias do Novo Testamento. Desde os dias do Novo Testamento, a gente percebe várias comunidades, eu queria citar só 2 realidades aqui, para a gente tentar entrar nesse lugar. Eu admiro muito, me chama muita atenção, aquela comunidade para o qual o escritor da carta aos Hebreus escreveu. Nós não sabemos bem quem é essa comunidade. O que a gente sabe é que não eram judeus quaisquer. O texto deixa isso muito claro. Alguns estudiosos dizem, inclusive, que são os judeus que viviam numa comunidade separada perto do Mar Morto, porque a quantidade de textos nos livros de Salmos encontrados, tanto em Hebreus, quanto nos livros que foram encontrados nessa comunidade, faz com que haja uma proximidade. Não sei se é verdade, mas o fato é o seguinte: os hebreus, os judeus que receberam essa carta, a carta aos hebreus, não eram judeus quaisquer, não eram simples camponeses, eram pessoas que conheciam profundamente as Escrituras. Mas o meu ponto com vocês é o seguinte: como é que eles estavam? Esse é o detalhe. Como é que os hebreus, como é que os judeus que receberam a carta aos hebreus estavam? Qual era a circunstância em que eles viviam? Quando um judeu do primeiro século, principalmente um judeu assim, quem sabe um estudioso, quem sabe um sacerdote, quem sabe um levita, quando um judeu do primeiro século abraçava a mensagem do Messias, abraçava o Evangelho, aquilo não era tão simples. Para que você tenha uma ideia, se um marido abraçasse o Evangelho, a mulher podia se divorciar dele, naquele universo. Ele era exposto, e vice-versa, a mesma coisa. Se uma mulher se convertesse, se uma mulher abraçasse a mensagem do Evangelho e o marido não, o marido podia falar: pode ir embora. Ele podia ser preso, ele podia ter os bens confiscados, isso tudo podia acontecer, além de ser literalmente arrancado fora da comunidade. Então, lá no final da carta aos Hebreus, eu queria que você prestasse atenção nisso. Lá no final da carta, o escritor diz assim: vocês suportaram muita luta, muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações. Muitas vezes, em muitas ocasiões, vocês viveram aflições. No entanto, vocês fizeram solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Por isso, como é o nosso tema, não abandonem a confiança. Então, olha só. O texto diz assim: a situação de vocês é uma situação difícil. A situação de vocês é uma situação de aflição. Eu sei, vocês estão perdendo muita coisa. Estão perdendo família, estão perdendo a comunidade de vocês, estão perdendo o pertencimento a um grupo, estão perdendo os bens. Alguns de vocês, inclusive, estão presos. Mas e aí vem um detalhe: e o que o escritor da carta aos Hebreus tem para eles? Uma palavra. Guarda isso com você. O que o escritor da carta aos Hebreus, ao perceber esse sofrimento deles, tem para apresentar? Uma palavra. Ele diz assim: tem uma coisa para dizer para vocês: aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem. Então presta atenção no que o escritor da carta faz. Eu sei da condição de vocês, eu sei da aflição de vocês, e aí eu sei também como resolver isso. Como é que a gente resolve isso? Com uma palavra. Aqui o texto é um texto de Abacuque. Esse é o detalhe. Quando a gente olha para as igrejas que se reuniam na Ásia, a Ásia Menor, na província da Ásia, aquilo que a gente chama de as 7 igrejas do Apocalipse, a gente percebe uma outra realidade. Ao invés de judeus, a gente tem gregos. Gregos também vivendo inúmeras aflições. Abrindo um parêntese aqui, diferente do universo judaico, vamos dizer assim, quando um grego abraçava a mensagem do Evangelho, os desafios dele eram outros. Provavelmente a maior parte não conhece, mas foi uma realidade durante um período em Roma, o chamado culto ao imperador. Difícil para a gente entender isso. Cada uma das 7 igrejas do Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, cada uma delas tinha templo ao imperador. Difícil para a gente entender isso, né? Uma realidade tão distante da nossa.
Aquele templo tinha sacrifícios, tinha sacerdotes ao imperador. Aí eu não preciso explicar que, evidentemente, um cristão naquele universo não frequentava aqueles lugares. Vários problemas surgiam a partir disso. Vou citar um só um problema para quem não fazia parte do culto ao imperador. Ele era colocado fora das câmaras de comércio. Naquele momento aquilo era chamado de guilda. Ele era colocado fora das guildas. Ele não podia participar do comércio da cidade. E quando a gente fala cidade, a maior parte dela eram aldeias, eram pequenas cidades. Éfeso era um pouco maior, Pérgamo um pouco maior, mas nem tanto assim. Então, quando você se converte, quando você é impactado e diz que essa palavra é a sua, ao mesmo tempo você é colocado fora de um universo. Ou seja, você começa a enfrentar uma série de aflições. Quando Jesus escreve cada uma das cartas, porque é Jesus quem escreve através das mãos de João, ele diz assim, por exemplo, Jesus dizendo para Éfeso, ele diz assim: você tem perseverado e tem suportado aflições por causa do meu nome. As aflições estavam lá, presentes em Éfeso. Quando ele escreve para Esmirna, ele diz assim: conheço as suas tribulações, conheço as suas aflições, eu sei da sua pobreza, mas você é rico. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão. Essa era a realidade daquelas cidades que estavam ali na Ásia Menor. Pérgamo diz assim, para Jesus dizendo à igreja de Pérgamo: conheço onde você vive, onde está o trono de Satanás. Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vocês onde Satanás habita. Muito bem, situação difícil. Agora não são judeus, são gregos, vivendo aflições. E aí o que Jesus tem para eles? O que Jesus tem para eles? Uma palavra. Isso é muito interessante. Jesus não promete um milagre. Jesus diz assim para cada um deles: ao anjo da igreja de Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 igrejas na mão. Aí a igreja de Esmirna: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. E aí vai, todas as 7 igrejas, quando João vai escrever, ele diz: estas são as palavras. São as palavras de Jesus que nós precisamos nos nossos momentos de angústia, de tribulação. Todos nós. Então, guarda isso com você. Se você tiver em um momento de angústia, se você tiver em um momento de profunda aflição, o que você precisa e o que eu preciso não é outra coisa. Do que nós precisamos? De uma palavra. De uma palavra. Se você encontrar no seu dia a dia uma pessoa que você vê claramente, essa pessoa está aflita, ela está angustiada, ela está profundamente em crise, o que você, como filho de Deus, tem para essa pessoa? Uma palavra. Se você não tiver, não abra a boca. Se você não tiver uma palavra, não cite um versículo. Tenha uma palavra. E aí eu queria compartilhar com vocês um texto, vou te pedir para abrir a sua Bíblia lá em João, no capítulo 15. Queria que você raciocinasse, pensasse junto comigo nesse texto, está aí em João capítulo 15, muito conhecido, eu sei que é conhecido, mas eu queria mais ainda a sua atenção, quanto mais conhecido, mais atenção exige. João capítulo 15, versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, ele corta, dependendo da sua versão, ele poda todo o ramo que estando em mim não der fruto, e poda, limpa, purifica todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Presta atenção nessa frase: vocês já estão limpos, vocês já estão podados, vocês já estão purificados, por quem? Pela palavra que eu tenho falado a vocês. Guarda essa imagem. Essa é uma imagem que a gente precisa trabalhar. Eu tenho aqui alguns agentes. Eu tenho um agricultor, eu tenho um parreiral, eu imagino que todo mundo já tenha visto uma plantação de uvas. Eu tenho aqui uma parreira, né? Eu tenho uma videira, e eu tenho nessa videira ramos. Muito bem. Segundo Jesus, quem é o agricultor? O que é que o texto diz? O meu pai. Quem são os ramos? Somos nós. Quem é a parreira? Quem é a videira? O próprio Jesus. Muito bem. E aí o que o texto diz? Monta essa imagem na sua cabeça. Eu não sei se você já viu isso. À medida que
a parreira vai crescendo, à medida que a videira vai crescendo, num determinado momento, antes que os frutos comecem a surgir, ela precisa ser podada. E podada por quê? O texto diz para a gente, para que ela produza mais fruto ainda. E o texto diz para a gente que essa poda, nessa imagem, é feita por quem? Pelas palavras. E aí continua o texto comigo, vai para o versículo 5, por favor. Diz assim, ó, ele começa do mesmo jeitinho, né? Do mesmo jeitinho. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, que mais? E as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que vocês quiserem e isso será dado a vocês. Muito bem. Infelizmente, não é tão simples da gente perceber. O texto usa a expressão palavras 2 vezes, mas no fundo não é a mesma palavra, não é a mesma expressão que está sendo usada aqui. Quando Jesus usa pela primeira vez, ele usa a palavra logos. Quando ele usa da segunda vez, essa última que nós lemos, ele usa a palavra rema. Infelizmente, a nossa tradução não permite perceber isso. O grego tem uma riqueza interessante nesse sentido. Muitas vezes, o vocabulário grego tem 2 palavras para aquilo que a gente tem uma só. Bem comum, bem fácil da gente perceber, isso é vida. Vida pode ser bios, de onde vem biologia, e pode ser zoe. O tempo pode ser cronos, pode ser kairos. O trabalho pode ser labor e pode ser ergon. E aí a gente tem inúmeros, né? Dos mais conhecidos, amor pode ser ágape, pode ser filéu. Aqui a gente tem 2 expressões para a palavra. E aí guarda isso. Não é para letra, é para a palavra. A primeira expressão que Jesus usa é logos. Como a gente vem acompanhando desde o início dessa conferência. Quem é o logos? Ele mesmo. Ele é a palavra encarnada. Agora guarda isso com vocês. E rema. Logos não é a letra, ok? Letra é uma outra expressão grega chamada grama, de onde vem gramática. Então tem as sagradas gramas, né? Timóteo foi ensinado, foi educado nas sagradas letras. Detalhe, a letra mata, ok? Nós sabemos disso, é o Espírito que dá vida. Mas voltando, Jesus diz assim, vocês já têm recebido o Logos, agora permaneçam no rema. Guarda isso, eu paro por aqui, é esse meu objetivo com vocês. Logos é a palavra que Jesus encarnou, rema é a palavra que todos nós precisamos encarnar. Rema é a palavra que nós precisamos encarnar e aprender a entregar. Logos foi a palavra que Jesus encarnou. O Logos, como nós aprendemos ontem, se fez sarx, se fez carne. Rema é a palavra que cada um de nós precisa encarnar. Todos nós. O mundo geme pelas palavras que nós deveremos encarnar e apresentar para esse mundo. O mundo está esperando isso de nós. Mas essas palavras não são versículos decorados em nome de Jesus, pelas misericórdias de Deus. Se você encontrar uma pessoa na sua frente, essa pessoa está em sofrimento, se essa pessoa, por exemplo, perdeu um filho, perdeu uma filha, não ofereça a essa pessoa uma frase do tipo assim, Deus tem propósito, meu irmão, e dá um tapinha nas costas e vai embora. Não faz isso não, faz isso não, a não ser que essa seja a palavra rema que Deus tem colocado nos seus lábios para entregar para essa pessoa. Se você não tiver nada, abraça e chora, mas peça a Deus que você encarne uma palavra e entregue uma palavra, por uma razão muito simples, é isso que todos nós precisamos. No meio das nossas aflições, o que nós não precisamos não é a solução da aflição, no meio das nossas aflições, o que nós precisamos é de uma palavra. Então, se você estiver passando por angústia, se você estiver passando por momentos de aflição, guarda isso com você. O que você precisa, assim como eu, é de uma palavra. Mas não é um versículo, é um rema, é o espírito dessa palavra. É importante que a gente tenha isso de maneira muito clara. E aqui eu quero terminar. Quando a gente começou, eu disse para vocês assim, há um bloco no Evangelho de João.
Jesus começa pela ceia, lavando os pés dos discípulos, e ele começa a dizer para eles uma série de coisas, repetidas vezes, repetindo, com palavras diferentes, com expressões diferentes. Vai falando, termina dizendo: estas palavras que eu estou dizendo para vocês, são para que vocês tenham paz. Nesse mundo, vocês vão ter aflição, mas eu tenho palavras para vocês, para que vocês tenham paz. Que palavra é essa? O que Jesus vem repetindo durante todo esse período, durante todo esse espaço, durante esses últimos momentos com os mais próximos, com os 12? O que Jesus vem repetindo de maneira constante? Ele diz assim, repetidas vezes: não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, guarda isso, vocês compreenderão que eu estou no Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês. Essa é a palavra de Jesus nos seus últimos momentos para os mais próximos. Guarda isso. Se Jesus tem uma última forma de ensinar, se Jesus tem uma última palavra para entregar, é a seguinte: eu estou no Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês. Essa é a palavra. Essa é a palavra rema que eu gostaria de entregar para vocês, aqui hoje. Durante muito tempo eu fiquei buscando em Deus qual é a palavra a ser entregue. A palavra que eu queria deixar é: você e eu somos um em Cristo. Ele está em mim, Ele está em você e nós estamos nele. Em todos os momentos complicados das nossas vidas, essa é a mensagem: o Pai está em mim, eu estou no Pai. Em qualquer momento difícil da sua vida, fecha os olhos, abaixa a cabeça, volta para você e fala assim: opa, eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Essa é a palavra, esse é o último ensino, essa é a rema que todos nós devemos encarnar. É esse o ponto. E aí, eu queria fazer um convite aqui para o meu amigo Paulo Júnior, vir aqui para a gente orar junto, terminando esse momento de palavra. E eu queria deixar isso com você. O Logos é o Cristo encarnado. O Rema é o Espírito que todos nós devemos encarnar, dando sentido a tudo. Entrega para nós uma palavra de oração ou o que você quiser. Muito bom estar aqui. E eu estava aqui recebendo essa palavra através do Cláudio. E eu falei assim: Deus, eu queria tanto fazer um amém em tudo que está sendo dito. E Deus ouviu a oração e a gente está junto, a gente tem feito essa caminhada juntos. Antes da pandemia, né, a gente começou essa jornada. E muita gente pensa que isso aqui a gente compartilhar junto a palavra é uma metodologia, e não é, é uma pedagogia, é para gerar uma cultura. E porque dentro daquilo que a gente tem compartilhado, o Logos como encarnação individual só foi possível uma vez. Não há mais como ser Logos. Logos é exclusivamente Jesus. Ele é unigênito. Mas Ele entregou para ser primogênito de muitos irmãos, de modo que agora a gente pode ser Cristo, mas não sozinho. Porque Ele carregava todos nós dentro dEle. É como Adão que carregava a Eva dentro dEle, e ele precisou morrer para que a Eva aparecesse, para que o corpo aparecesse, para que ele parisse aquilo. Então o Logos pariu o Rema. E o Rema não pode ser encarnado se não for na relação. Então Jesus carregava a relação, agora a relação carrega Cristo. Forte isso, né? Jesus carregava a relação de todos nós, agora a nossa relação carrega Cristo. De modo que sem a nossa relação, você pode falar de Jesus, mas você nunca vai revelar Cristo. Por isso que aqueles homens
aqueles homens, mesmo com uma exposição das Escrituras, uma exposição, eles ouviram todas as Escrituras num sermão expositivo, avivado, porque o coração deles ardia. Mas aquilo só fez sentido quando Jesus partiu o pão diante deles. Então, sem o elemento da comunhão, depois que Jesus ressuscitou, presta atenção, porque agora Jesus está ressurreto. Depois da ressurreição, depois que Cristo deu a vida por nós, nem nós, ouvindo o próprio Jesus, vamos entender o rema, a não ser que a gente participe da comunhão. Se o próprio Jesus for na sua casa, pregar um sermão expositivo de Gênesis e Apocalipse, a palavra não fará sentido para você, a não ser que você sente na mesa com o irmão. Rema. Agora, nem o Logos faz sentido, se não for recebido e testemunhado na forma do rema, porque o Logos deu a vida em favor do rema. Por isso que Paulo diz, nem Jesus mais nós podemos conhecer segundo a carne. Rapaz, Cláudio do céu, se Jesus em pessoa for pregar uma mensagem para você hoje, ela não fará sentido se não for na companhia de um outro irmão compartilhando o pão. Logos não fará mais sentido, porque Logos cumpriu o propósito, sacrificando a própria vida em favor de que nós fôssemos rema. Sem a comunhão, nenhuma verdade será estabelecida, por mais eloquente que você seja na defesa do seu Logos. Se você defender o seu Jesus, não quer dizer que você está revelando a Cristo. E muitas vezes hoje nossa bandeira evangélica é para defender o Jesus de cada um, como se o Logos precisasse de defesa, sendo que o Logos deu a vida em favor de nós, o rema.